Olá, está no ar mais um Nuclear Cast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. Como vai, Donato? Tudo certo? Tudo jóia, Emanuele. Muito obrigado pela oportunidade aqui, agradecer a Bidan, agradecer a você também aqui pela mediação aqui, né, do nosso podcast. Muito obrigado. E a todo mundo que está nos vendo, né? Com certeza, o prazer é todo nosso, Donato. Para começar, quais são os maiores desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta hoje nesse processo de transição energética? A gente sabe que é um processo que o mundo inteiro está vivendo e a gente também faz parte disso. Olha, tem vários desafios, né? Um deles, a gente até pouco tempo, e a gente é pouco tempo mesmo, assim, antes de 2010, por exemplo, a gente tinha um setor elétrico, né, que praticamente na parte da geração, nós tínhamos usinas hídricas e usinas térmicas. Aí tinha alguns tipos de térmica, biomassa, gás, a nuclear, né, mas era basicamente isso. E de repente a gente começou a inserir muita tecnologia nova. Principalmente o primeiro boom foram as usinas eólicas, então a gente começou a domar, né, a força do vento, e o segundo boom veio com a energia solar. E o sistema meio que não se preparou, né, para todo esse boom, né. Esse boom ele tem, acho que duas razões, né, principais. Uma delas, que o pessoal fala muito por aí, fala: "Olha, essas fontes se desenvolveram porque elas tiveram subsídios". E, de certa forma, isso é realidade. Lá no comecinho dos anos 2000, foi criado um programa de incentivo às fontes alternativas, e foram criadas subsídios para as usinas a biomassa, as pequenas hídricas e as eólicas. E a eólica, né, foi se desenvolvendo e tecnologicamente cresceu muito nesse período. Os subsídios, depois que tiveram, eles continuaram valendo para as 4 fontes praticamente, né, eólica, solar, a biomassa e as pequenas hídricas. Só que a eólica, ela foi uma das primeiras que trouxe uma característica muito industrial para o setor elétrico. As usinas eólicas, elas não são feitas no lugar, elas são feitas numa fábrica. As peças são montadas no lugar. Isso faz com que o processo de fabricação não dependa se está chovendo ou se está sol, né. Além disso, você consegue ter máquinas que fabricam sempre o mesmo equipamento, tem padronização, e aí você vai ganhando escala. E aí eu brinco sempre com o pessoal, não existe nenhuma usina de 50 torres, Uhum. existe 50 usinas de uma torre, porque você vai fazendo uma vez, vai aprendendo fazendo a próxima, aprendendo fazendo a próxima, e a tecnologia foi melhorando muito. Só para você ter uma ideia, lá no começo, as máquinas tinham, 300, 250 quilowatts. Agora elas têm 6.000, eh quilowatts. Então elas cresceram muito, muito. Então Entendi. uma torre só, lá no começo tinha 70 metros de altura, agora elas chegam a ter 300 metros de altura. Então você consegue com uma infraestrutura só gerar muito mais energia, então o custo, né, por energia gerada cai muito. Então elas aproveitaram isso e se desenvolveram no mundo inteiro. A solar também teve essa característica, se tem subsídio? Teve subsídio, os incentivos e tudo mais. Mas ela é altamente modularizada, né, você pega aquelas placas, você vai é um Lego, né, você vai encaixando, Uhum. encaixando, então é a mesma coisa, você fabrica tudo num ambiente fechado, transporta e monta no lugar. Isso foi uma revolução em termos de geração de energia. E esses incentivos para as usinas, eles foram puxando o setor. E a gente, de certa forma, chegou num ponto de desequilíbrio. Tem tanta usina agora que o setor, eu brinco que o maior desafio que o setor tem hoje são 2 maldições, e são 2 maldições que elas ocorrem todo dia, todo dia. De manhã, a gente tem sol e tem muita usina solar. Então você não consegue, alocar essa geração dela, ou porque falta linha de transmissão para Uhum. escoar a energia, ou porque não tem consumo. Sábado e domingo, por exemplo, não tem consumo. Sim. Então a gente está com várias usinas solares, eólicas, as hídricas também, sendo proibidas de gerar, porque tem muita oferta de manhã. Caramba, eu acho que esse é o problema que muito país gostaria de ter, né, excesso de Perfeito. energia. Excesso de energia renovável, a gente está mandando as usinas não gerarem. Nesse primeiro trimestre de 2025, é como se a gente tivesse deixado no escuro os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e mais algum estado do Nordeste que eu não lembro o nome agora, Uhum. mas eu não lembro qual que era. Mas assim, no escuro, a gente cortou energia suficiente para alimentá-los inteiramente. É muita energia sendo jogada fora. Mas, a hora que o sol vai caindo, essa oferta toda desaparece, porque só gera energia Sim. solar com sol, né. E aí, a gente começa a ter o seguinte, os nossos hábitos, né,
os nossos hábitos, eles sempre foram de a gente usar muita energia no fim do dia. Você chega em casa, as luzes das cidades acendem. A gente chega em casa, a gente quer tomar um banho, normalmente chuveiro é elétrico. Vai esquentar alguma coisa no micro-ondas. Tá tendo uma onda agora, né, o crescimento dos carros elétricos, o Sim. pessoal chega em casa do trabalho e quer ligar o carro na tomada ou carregar. Então a gente tem um pico de consumo à tarde. Só pra você então o que acontece? A partir das 13, 14 horas, o operador do sistema tem que começar a colocar usina no sistema, para conseguir pegar essa rampa toda, né. Ao meio-dia, a gente tá com uma carga igual a de 2010. E no fim do dia a gente tá com a carga de 2025. Então todo dia a gente tem que, excursionar, fazer uma viagem de 15 anos no tem em termos de suprir energia. Ao meio-dia a gente supre a energia de 2010 e o crescimento é tão grande porque o sistema está sendo autoalimentado, né, pelas usinas que estão gerando, e no fim do dia essas usinas já não estão mais gerando, a gente tem que ter muita usina para conseguir acompanhar esse pico. Então, eu imagino, né, então o maior desafio que você colocou, é a gente conseguir acomodar esse sistema novo, né, todo mundo, cada vez mais e mais gente participando do sistema, gerando sua própria energia, a energia não está encontrando com o consumo grandão, tá à tarde, né, e de manhã está tendo uma oferta muito grande. Tá tendo esse desencontro. Então, resolver esse problema de uma forma eficiente, de uma forma que seja consistente, assim, né, acho que esse hoje é o maior desafio. Então eu sou obrigada a fazer a pergunta de US$ 1.000.000. Como resolver isso? Como você pensa numa É. uma estratégia, um caminho? Então, hoje, não existe, assim, algo que você fala: "Olha, resolvemos". Uhum. Não é uma bala de prata, não é mágica, não é: "Ah, vamos fazer uma lei", né, não é. São várias iniciativas. Se a gente olhar pelo lado do consumo, né, a gente tem que incentivar as pessoas a não consumirem tanto no fim do dia, e ter que incentivar as pessoas a usarem essa energia toda que está sendo gerada pela manhã. Isso Então é muito difícil, né. mas, vários países já estão fazendo isso há 10, 15 anos, então a gente pode aprender com eles. Por exemplo, olha, vamos de manhã, se a tarifa fosse mais hoje, em casa, se a gente decidir tomar banho às 18 horas com chuveiro elétrico, ou às 10 da manhã, quando tem um monte de sol e a energia está barata, o custo do nosso banho vai ser o mesmo, porque a tarifa nossa, ela é fixa, ela não muda, ela quanto você consumiu no mês, não quer saber quando, vezes um Uhum. valor e acabou, dá sua conta, né. Sim. Então, uma das iniciativas é tornar as tarifas mais inteligentes, as tarifas variarem de valor ao longo do dia. Então fala: "Olha, carrega o seu carro elétrico de manhã que vai ficar muito mais barato. Aquela roupa e tal que você quer lavar, meu, não lava essa roupa na quinta-feira às 18 horas. Deixa para o sábado, sábado tem que ser mais barato, a carga do sistema está menor". Ou, nos outros lugares muita gente colocou timer para usar mais energia, liga equipamento durante a manhã, né, desliga equipamento no fim do dia. Micro-ondas, eh aquecer a água, você vai tomar um banho no fim do dia, se você colocar um aquecedor elétrico num boiler, você pode esquentar aquela água à tarde, quando está tendo sobra de energia, ela vai ficar lá quentinha, a hora que você chega você toma banho, você não precisa usar energia naquela hora do banho. Então, uma das várias iniciativas são para rever essa curva de consumo. Tarifa inteligente, uma outra coisa que pode acontecer, e o pessoal está fazendo muito isso, é a instalação de bateria. Você põe Uhum. bateria dentro de casa, isso já tem em vários lugares, já é viável, aqui no Brasil em alguns lugares. Que você faz com a tua bateria? Durante a manhã você carrega ela, durante o fim do dia você descarrega ela. Então, para o sistema, o teu consumo ficou menor no fim do dia e ficou maior de manhã, do jeito que a gente quer. Então essa é uma das iniciativas. E além disso, você tem um benefício. Por exemplo, se tiver um apagão, então a bateria entra, você fica com energia por um período. Uhum. Então tem outros benefícios da bateria que não é só tirar a energia do lugar que está sobrando e levar para o lugar que está faltando. A bateria faz a energia transportar no tempo, tá certo? Sim, eu eu Então eu sou obrigada a fazer uma provocação. Eh, Essa mudança cultural de consumo, ela é suficiente ou sem uma mudança de consumo também nas indústrias? Porque ah, um argumento que eu vejo muito é: "Ah, não faz diferença se eu economizar, porque a indústria está gastando muito mais do que eu", e aí tanto a gente está falando de energia agora, mas tanto de consumo de água e tal. Eh, É possível uma mudança no consumo das pessoas fazer uma diferença no sistema sem uma perfeito. mudança de cultura das indústrias? Isso. As pessoas, eh, faz diferença sim, por quê, né? É de pouquinho em pouquinho, mas é muita gente. Nós estamos falando de 90 milhões de consumidores no Sim. Brasil. Se metade, 45 milhões, tiverem uma mudança de postura, a gente consegue fazer para o sistema a carga mudar.
Mas o primeiro passo é as pessoas mudarem o hábito. O segundo passo aí demora um pouquinho mais, mas é os equipamentos já começarem a mudar o hábito. Já vai ter geladeira inteligente, TV inteligente, ela não fica no stand-by na hora do pico, a nossa fica hoje em dia. Uhum, Então vai ter várias iniciativas dessas que já vão fazer com que automaticamente as coisas vão melhorando, né? Então, as pessoas sim podem mudar. As indústrias podem também? Podem. As indústrias hoje, elas já têm uma tarifa mais cara no fim do dia. Desde 1970 elas têm isso. Então elas uhum. já não consomem tanto no fim do dia. Mas elas podem ser incentivadas a consumir menos ainda e também a ter energia mais barata durante a manhã. Então, ou durante o fim de semana. Hoje em dia não tem tanta oferta assim diferenciada, né? Então, as indústrias também podem participar, mas isso é parte da solução. A outra parte da solução é a gente começar a ter uma rede, que permita esse fluxo de energia de uma forma mais flexível. Então, tem que investir em transmissão, e não é só colocar mais linha de transmissão, é também investir em tecnologia. Tem algumas tecnologias que permitem que a rede consiga ser mais flexível, sem colocar, em risco a segurança do sistema de ele, de repente, apagar, né? Além de conseguir mexer na rede, além de conseguir mexer, na questão, do consumo, tem uma coisa que deve mudar também, é o nosso planejamento, né. A gente apostou muito em usinas muito distantes dos centros de consumo, então a gente foi construir usina na Amazônia, né, a gente construiu usina, no extremo norte, a gente construiu muita usina no nordeste, e o centro de consumo está no sudeste ainda, né. Uhum. Então, a gente vê algumas tecnologias, como por exemplo a nuclear, tentando imitar e foi buscar lições aprendidas, né, da solar e da eólica. Olha, se a gente conseguir produzir de forma padronizada, o custo vai cair. Então esse negócio dos, reatores modulares e tal, ele é interessante, para a gente conseguir ter usinas menores, que não são poluentes, usinas limpas, perto do consumo, né, Uhum. perto das regiões que consomem energia. Essa também é uma outra tendência, a gente conseguir trazer geração limpa para perto do consumo, e muito incentivo para sistemas de armazenamento, não só para as casas da pessoa, mas também para o sistema, né, nas usinas. Ó, você não pode mais construir a solar se não tiver bateria junto, o pessoal tem feito isso em outros países. Ou alguma instalação de bateria em alguns lugares da rede mesmo, de transmissão e tudo, baterias grandonas, até substituindo às vezes algumas usinas, para que elas possam fazer esse papel de descarregar durante a manhã e descarregar durante o fim do dia, ajudar o sistema a operar melhor. Então são várias iniciativas, em paralelo, para a gente meio que superar esse desafio, essas Uhum. maldições, né, da manhã e do fim de tarde. E é possível trazer mais para perto dos centros de consumo? Porque a gente pensa em grandes cidades, hoje falta espaço, né, nas cidades, e, assim, os pequenos reatores, eles têm eles ocupam um Isso. espaço menor, É. mas quando a gente fala, por exemplo, de eólica, que são parques maiores, é possível trazer para mais perto dos centros? Então, quando a gente fala dos reatores nucleares, quando eu falo assim, perto do centro de consumo, não é dentro da Não é cidade, dentro da certo? cidade, É sim. eletricamente mais perto. Então, Ah, entendi. por exemplo, você tem regiões em estados como o Rio, ou mesmo como São Paulo, como Minas, como Goiás, Mato Grosso, que você pode sim ter regiões que você pode, os estados do sul também, você pode ter os reatores modulares, né, instalados nesses Uhum. lugares. Tem algumas usinas que elas estão ficando, estão acabando, tá certo? Então já estão em operação há muito tempo. Por exemplo, a gente tem no sul algumas usinas a carvão, né, que, elas são subsidiadas, a gente paga para elas operarem, porque sozinhas elas não seriam, não viveriam, né. A gente gasta hoje 1,2 bi por ano, com subsídios a essas usinas. E tem muita como é que a gente, renova essas economias? Pode ser justamente usar a infraestrutura elétrica dessas usinas, lá já tem subestação, lá já tem linha de transmissão, tudo mais, para instalar esse tipo de reator. Então, é uma região que já é uma usina, você já tem a parte da rede, Hum. você vai substituir o carvão, a tecnologia e tudo, mas você continua gerando emprego localmente, riqueza localmente. Então tem espaço para a gente fazer muita coisa boa com esses problemas que a gente viu que apareceram, entendeu? Que interessante, parece que você trouxe várias soluções, né. É, A gente também tem falado muito em inteligência artificial e como é uma tecnologia que já está aumentando muito a demanda por energia, e a tendência é que aumente muito mais, a gente sabe que big techs estão procurando por data centers, né. De que forma, o senhor enxerga o papel do setor nuclear para atender a essa demanda, né? Como que a gente equaliza esse momento de mais demanda por energia? Você falou que a gente tem um excesso, né, de energia. É possível equalizar isso?
Olha, a gente tem visto, e isso já é uma realidade, tá certo? As Big Techs comprando energia, firmando contrato com as usinas nucleares, né? A gente viu Microsoft fazer isso, Google fazer isso, a Amazon fazer isso. E, em alguns casos, eles estão sendo até ousados, eles estão firmando contratos com usinas de fusão nuclear, que é uma tecnologia que está se desenvolvendo. Ia falar, mas para quando? Para 2030, então não é um negócio mais do futuro, assim, que a gente não ia ver. E por que que eles estão fazendo isso, né? Quando a gente olha para um data center, o data center, de forma geral, ele tem uma peculiaridade, né? Imagina o seguinte, na nossa casa, né? A gente acorda de manhã, vai trabalhar. Fica ligado durante o dia a geladeira, né, a TV no standby, alguma coisa assim. Aí, no fim do dia, quando a gente chega em casa, acende luz, liga forninho elétrico, forno elétrico, micro-ondas, vai tomar banho no chuveiro elétrico, liga a TV, liga o som. Às vezes a gente tem que passar roupa, a gente isso. Ar-condicionado. Então, imagina esse consumo ao longo do dia. Ele é um pouco alto de manhã, porque a gente está em casa, a gente sai, ele fica baixinho o dia inteiro. Aí no fim do dia ele tem um pico e depois cai. Esse é um perfil de consumo. Pega uma loja, de noite ela fica desligada, de manhã ela liga, né? Mantém, se tiver ar-condicionado e tal, se tiver um dia quente, durante a tarde aumenta, depois ela desliga. Então a gente olha para os diferentes consumidores, cada um está tendo um perfil diferente, né? O que acontece com os data centers? Eles têm um perfil muito particular. A gente fez um levantamento de todos os consumidores de energia no Brasil, qual que é o perfil deles de hora em hora. E a gente usou uma técnica de inteligência artificial para agrupar esses consumos. Legal. Então tem gente que consome em forma de coração, né? Começa baixinho de manhã, ele sobe, para na hora do almoço, cai, sobe de novo à tarde. Isso parece, Pessoal que faz home office. fica bem típico assim. Tem gente que só consome de fim de semana, né? Tipo, nossa, como é que é isso? Você pega uma igreja, ela só consome de fim de semana, o Faz consumo alto é sentido. de fim de semana. Nossa, faz sentido, exatamente. E a gente foi vendo muito tipo de consumo, tanto perfil mensal, perfil diário e perfil horário. O data center é um caso particular. Ele consome flat, assim, sempre a mesma coisa, todas as horas do dia, todos os dias da semana, Uhum. todos os Vai ter meses. sempre alguém É o pesquisando alguma coisa no chat GPT, né? Então, eles estão lá alocando processamento, alocando processamento. Então, é um consumo que é global sendo direcionado ali. Então ele tem uma característica que é consumo flat, a gente chama, constante, uniforme, né. E as usinas nucleares, elas têm essa característica de gerar flat. Pode colocar equipamento para poder modular e tal, mas normalmente, se a gente pega as Uhum. nossas usinas aqui em Angra 1 e Angra 2, elas geram flat, né. Então é um casamento muito bom, porque a hora que ele precisa é a hora que ela está gerando, né. E ela está sempre gerando e ele está sempre precisando. É diferente, por exemplo, se você quiser, se a gente fosse supor que a gente fosse contratar energia para nossa casa, a gente Uhum. consome 5 em média, mas 20 à noite, o resto é durante os dias. Cara, e agora, né? Não, a gente vai comprar energia de uma nuclear, ela vai gerar o dia inteiro. Durante o dia a gente não quer, a gente só quer no fim do dia. Hum. Parece que não casa muito, não dá match com o nosso perfil. Mas a nuclear dá muito match, né, dá muito perfil com os data centers. Então, uma das tendências, né, para conseguir confiabilidade, inclusive, dos data centers, é isso que as Big Techs estão fazendo de contratarem, porque elas têm um perfil que precisa de uma geração que casa muito com a nuclear. E aí, nessa hora, nesse casamento, né, em alguns lugares está sendo feito até no mesmo site. Então você tem a usina nuclear e muito próximo você já tem o data center, Uhum. uma conexão direta para você nem ter que usar o sistema de transmissão, a rede e tudo mais. Então você consegue reduzir custos, né. Você consegue praticamente gerar de forma isolada. Você faz uma conexão com a rede para situações de emergência, que a gente chama, mas de dia e noite você não precisa daquilo, você no fundo você consegue gerar sua própria energia. Então essa é uma tendência, a gente já está vendo isso acontecer no mundo, a gente tem que aproveitar, né, porque o dado, ele pode ser processado em qualquer lugar, né, e algumas empresas exigem que esteja no mesmo Uhum. país e tudo mais, outras não. Depende das políticas. Então é um mercado que ele é global, então onde a gente vai botar um data center, vai atender processamento do mundo inteiro. Quando você vai lá e faz uma pesquisa no Google, ou você faz um prompt no ChatGPT, ou no Gemini, onde cada um preferir, você não sabe onde aquilo está sendo processado, né, e você também não quer Sim. saber, né, você quer que a É. resposta venha rápido. Então, e aí o que acontece? As fibras óticas vão jogando isso para onde tem capacidade de processamento disponível. Então, se a gente tiver os data centers, tiver a tecnologia funcionando, né, a gente consegue atender esse mercado que é mundial.
Não, é interessante também pensando em estratégias de ESG, que é um assunto que a gente está falando, né, para as empresas também faz sentido, porque o investimento elas estão precisando de mais energia, mas é um investimento numa energia que é limpa, né, não está produzindo, não está emitindo carbono. Perfeito. O que acontece com ela hoje aqui no Brasil, né, é que a eólica e a solar, por essa capacidade toda de modularização e tudo, elas são mais competitivas e elas não geram naquele perfil, mas o custo para comprar de outras fontes para gerar naquele perfil e tal, ainda compensa. Se a nuclear conseguir se desenvolver e ser competitiva, ela vai justamente brigar por esse mercado junto com as outras fontes. Perfeito. Vamos olhar para o cenário brasileiro agora, né, a gente tem essa matriz complexa com várias fontes diferentes. Como o senhor vê o papel da energia nuclear hoje na matriz brasileira? A gente pensa quando a gente pensa em planejamento estratégico, assim, de energia a longo prazo, essa energia, a gente está tendo uma discussão sobre Angra 3 e tudo mais, ela tem espaço para ser expandida dentro da nossa matriz, mesmo considerando esses fatores que o senhor falou mais cedo, de a gente tem um excesso de energia, como equalizar isso? Então, olha, a gente tem o excesso de manhã, mas depois à tarde a gente tem um problema, né. Uhum. O que que a gente enxerga? Tem uma tendência que é muito forte, que é a tendência de eletrificar, né, vários processos nossos. Por exemplo, se você pegar um carro elétrico, né, e for viajar com o carro elétrico, a gente gasta com o carro elétrico de 8 a 12 centavos por quilômetro rodado, né. Se você for fazer a mesma viagem com carro a combustão, você gasta de 80 a 1,20, depende do seu carro, reais por quilômetro rodado. Nossa senhora. Então, quando você eletrifica os processos, você consegue reduzir custo. Uma das causas é que a energia elétrica que você coloca no carro, ela vai ser usada para movimento. A energia fóssil que você coloca num carro, né, ela não vo 30% dela, 35 no máximo, vai ser usado para movimento, porque vai esquentar, vai ter um monte de perda ao longo do processo, né, a eficiência do carro elétrico é muito maior. E além disso, a complexidade em termos mecânicos é muito menor, o custo de oficina, de manutenção, essas coisas cai muito, né. Então, isso acontece com outros processos. Teve uma época lá no passado que as empresas desmontavam, né, os seus aquecedores, por exemplo, uma empresa que precisa de muito calor, ela poderia até ter alguma coisa elétrica, ela desmontava para colocar a óleo ou para colocar madeira, ou Uhum. porque era mais barato, né. Esse processo está revertendo hoje, várias empresas que usam gás estão revertendo para passar a usar eletricidade, várias empresas que usam óleo e tudo, estão revertendo para passar a usar eletricidade. Pega, por exemplo, o avião, né, todo mundo que está num evento e tal, viajou de avião. A hora que você olha no aeroporto, você vê aquelas caixinhas ligadas no avião que está parado, né, aquilo lá normalmente é um gerador a diesel. Vários aeroportos estão substituindo aquilo por um gera por eletricidade mesmo, usando energia da rede. Então você gera uma energia e coloca no avião. Se você conseguir gerar renovável ou gerar limpa e colocar no avião, o avião você está descarbonizando o aeroporto. Uhum. Então essa tendência é muito forte, não é só porque ficou bonito descarbonizar, porque ficou barato, né, ele vai reduzir o seu custo. Então essa tendência vai precisar todo mundo eletrificando as coisas, o consumo de eletricidade cresce muito. Pega as frotas, frota de ônibus, frota de empresa, as frotas de delivery, todas se transformando em veículos elétricos. Isso já está acontecendo, né, Uhum. vem alguém entregar uma pizza na sua casa, já aparece de motoneta elétrica, né, não aparece mais de Sim. moto. Eh Algumas empresas grandes de varejo entregam nas nossas casas já com carros, o furgão aparece lá 100% elétrico. Isso já está acontecendo. Só que aí o consumo vai crescer muito e muito rapidamente. Então a gente tem que conseguir atender esse consumo. E para conseguir atender, aí que eu vejo que tem uma oportunidade, as nucleares conseguindo de forma, reduzir custo e serem competitivas, né, elas teriam uma vantagem de conseguir se instalar perto das áreas de consumo e o consumo ficaria menos dependente do sistema de transmissão. Porque hoje, por exemplo, uma tempestade ou coisa assim, pode fazer faltar energia na nossa casa, mesmo que a tempestade foi numa região bem distante, porque Verdade. derrubou um sistema de transmissão, um sistema importante. A gente viveu agora no começo do ano, por exemplo, uma linha que traz energia, eh, lá do rio Xingu, né, ela teve caíram as torres, tiveram que ser reparadas. Aí o sistema todo ficou em estado de alerta, né. Então a gente pode reduzir um pouco essa dependência, colocando os reatores menores distribuídos ao longo da rede.
Mas para isso eles têm esse desafio, né, de conseguirem ser competitivos frente às fontes que se estabeleceram nos últimos anos, principalmente solar e eólica. Isso é muito interessante, né, porque a gente às vezes dá até um medo de você eletrificar tudo, porque hoje a gente vive num cenário que cai uma árvore na esquina, o bairro inteiro fica sem luz, né. Então, assim, você realmente precisa de meios para atender essa demanda, porque quanto mais as coisas for elétricas, se acontece uma pane, menos você consegue fazer alguma coisa, assim, você não consegue fazer uma comida num fogão, não consegue pegar o seu carro, né, tem essa equação para equilibrar. Essa questão dos eventos climáticos e tal, aí tem jeitos da gente começar a lidar com eles, né, porque Uhum, essa rede que chega na nossa casa hoje só por um caminho, ela também para a gente ter essa segurança, né, que acho que é super interessante o seu ponto, ela vai ter que mudar, né. uhum, Vai ter que enterrar, mas não é só questão de enterrar. Mesmo uma rede aérea, né, se ela for inteligente, se ela pode ter as chaves ali nela e tudo, uhum. que aí você pega aquele trecho que está com problema e puf, te desliga ele e deixa os outros ligados, você não precisa desligar tudo, né. E só que isso a gente tem que fazer investimento, tem que colocar esses equipamentos na rua mesmo para funcionar, né. Então esse é um desafio também para as distribuidoras de tornar as redes inteligentes e conviverem melhor com os eventos climáticos, né. Perfeito. E do ponto de vista regulatório, né, o que o senhor acredita que precisa ser ajustado para que todas essas inovações e a segurança energética caminhem juntas? Ótimo. Essa pergunta é bem abrangente, né, mas, Uhum, tem acho que um ponto que é muito importante, assim, de forma geral, né, o conceito. O conceito é que a gente tem que conseguir, perceber, né, que a energia ela tem um valor, e esse valor ele muda com o tempo. Então se está sobrando de manhã, a energia tem que ser muito barata de manhã. Se está faltando à tarde, ela deveria ser muito cara à tarde. Se a gente está vivendo uma seca, teve que ligar muitas térmicas mais caras, ela deveria ser muito mais cara do que quando, a gente está vivendo uma abundância, por exemplo, no regime chuvoso, os reservatórios já se encheram e tudo mais. Então, o preço nosso da energia, o valor dela, ele tem que começar a refletir essas situações de abundância e de escassez. sim. E a gente tem que aprender que isso é natural, porque isso acontece com tudo, né. A gente acabou de viver a alta do café, né. Tudo bem que a gente teve alta do café, alta do ovo, alta de um monte de coisa ao mesmo tempo, quem estava na escassez não era, o problema não era os alimentos, né, era a Uhum. nossa moeda muito fraca, e aí Sim. gerou inflação generalizada. Mas um tomate, por exemplo, ficou mais caro por causa da seca. Essas coisas são naturais, você vai no supermercado, isso acontece todo dia. Na energia isso deveria acontecer também. E a gente deveria, de certa a gente tende, né, a ter cada vez mais os equipamentos que percebam esses preços e vão se comportando diferente e vão fazendo com que o nosso consumo seja eficiente. Eu, assim, eu sou engenheiro eletricista, né, eu adoro falar de eletricidade, eu penso nisso o tempo inteiro. Mas as pessoas não querem se preocupar com a eletricidade, tá certo? Você Sim, tem se você falar outras para as coisas para pessoas que a energia tem que ficar mais cara, elas vão sair correndo. ou vai ficar mais cara à tarde, consome de manhã, elas não querem ter esse tipo de preocupação. Sim, Então, assim, elas devem ter esse tipo de consciência, né, porque isso é um bem, e consciência econômica, essas coisas acho que fazem bem para a vida inteira, para qualquer aspecto da claro. vida, não só para energia, mas a gente pode trazer cada vez mais tecnologia, os equipamentos vão ficando mais baratos e inteligentes, e aí automaticamente a nossa casa vai estar conversando com o medidor, vai estar sabendo esse preço, vai estar desligando a geladeira, a gente vai receber uma mensagem: "Olha, agora tem alguns lugares que tem umas tarifas que são interessantes", por exemplo. Eles te mandam uma mensagem e falam assim: "Ó, Emanuele, hoje à tarde, tá previsto que vai ter uma queda muito grande nos ventos. Então a gente vai ter que despachar várias térmicas. E olha só, Emanuele, eu tô vendo que você está trabalhando aí, você está com o seu computador. Então porque você está trabalhando, o teu computador está ligado na rede, ele sabe disso. Se você, das 17 até as 21, tá certo, desligar o seu computador da tomada, eu te dou R$ 5. Você tá afim?" Aí fala: Já "Poxa." fala com o chefe: "Ó, hoje não poderei". Então, mas o seu computador tem bateria, então você pode trabalhar até. Sim. E só que você só tira ele da tomada, você para de consumir. Aí fala: "Nossa, mas isso vai mudar alguma coisa?", né, aquela pergunta que você me fez lá atrás. Você imagina essa empresa mandando essa mensagem para 5 milhões, 10 milhões de pessoas. Ela vai estar tirando vamos supor, 1, 2, 3 milhões de computadores da rede, vamos supor que nem todos aderiram, né. Isso faz uma diferença. Uhum. Então, se ela tinha que comprar energia cara para te atender, ela não vai precisar mais, por isso que ela está te dando 5. Ou se ela já tinha comprado energia para te atender,
como você não consumiu, ela pôde vender para outro e vendeu caro por causa desse pico. Então ela ganhou, você ganhou, todo mundo ficou feliz. Uhum. Então o desafio nosso mesmo é caminhar nessa direção, de ter preços realistas, a gente conseguir entender essa lógica, usar a energia de uma forma cada vez mais inteligente, cada vez mais eficiente e ter uma situação de ganha-ganha. Não vai ser a gente brigando com a concessionária. A gente ganha e eles ganham. Então, essa parte é melhor, muito melhor do que essa disputa de quem vai ficar com o dinheiro. Hoje em dia, o único jeito da concessionária ganhar mais, né, é a gente usar mais. E a gente gastar menos é usar menos. Essas questões de preço, valor, ao longo do dia, ao longo dos meses e tudo, a gente pode muito bem usar mais e gastar menos, é só usar nas horas que fica mais barato, né. Então acho que a gente ser educado para isso, acho que é uma grande tendência dos próximos anos. Eu estou Perfeito. dizendo isso 2, 3 anos, tá, isso nem vai demorar muito. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando ali de futuro, né, eu queria fechar na nossa conversa com um exercício de futurologia, que Aham. é sempre interessante, né. Como o senhor imagina a matriz elétrica brasileira daqui 10, 15 anos? Qual seria a conjuntura ideal para a gente dar conta de todas essas mudanças que estão, em desenvolvimento? Olha, o jeito que eu imagino, eu acho que não vai ser o ideal, sabe. Mas a gente percebe o seguinte, a tecnologia, a solar, ela está crescendo muito rápido, ela tende a continuar crescendo. A hora que a gente colocar esses sinais de preço que vão mostrar, né, que olha, essa geração, essa concentração de geração no único horário e tal, pode não ser tão bom, né, ela tende a dar uma amenizada, mas ela ficou muito eficiente, né, então a gente vai ter uma matriz ainda, vai ter uma matriz com muita participação solar, a gente vai ter uma matriz com muita geração distribuída e vai ter muita, consciência, né, os consumidores atuando de forma distribuída. Os consumidores vão ser muito menos passivos do que eles são hoje. A gente vai ter consciência de consumir mais no horário, consumir menos no outro, para ajudar nessa questão desse equilíbrio, né. E a energia elétrica, ela vai meio que se misturar com coisas que a gente até pouco tempo não tinha, agora a gente tem e acha que é normal, por exemplo. A gente acha que é normal, pagar tantos reais por mês para companhia de telefone, não importa o quanto a gente usa, né. Uhum, Então a energia elétrica, ela vai ter essa questão de virar uma questão de assinatura, ela vai ter essa questão de te dar prêmios, então ela vai ter essa questão de brincar mais com a gente, né, de ser algo menos chato e fazer com isso a gente consiga ter economia e consiga, trazer sustentabilidade do ponto de vista também ambiental. Então vai ter muito mais coisa eletrificada. Vai ser muito difícil a gente achar fogão a gás, vai ser muito difícil a gente achar o chuveiro a gás, a gente vai estar muito mais eletrificado. uhum. Perfeito. Donato, muito obrigada, foi excelente o nosso papo, acho que foi uma aula também, né, sobre todo esse Imagina, né. universo da energia elétrica. Quero agradecer também a nossa audiência que acompanhou até aqui e a toda a equipe da Abedan, que está nos bastidores, garantindo que tudo dê certo no nosso podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado aqui pela oportunidade, agradeço também a Abidan, agradeço você, Manoel, pela conversa aqui, pela condução, foi muito bom, e muito obrigado, gente. Conte conosco. Tchau, tchau.